Tudo bom, pessoal do História do Enem? Mais uma videoaula do nosso canal, Imperialismo. Episódio marcante na virada do século XIX para o século XX. Um dos episódios que constroem o mundo contemporâneo. Mas antes da gente começar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações, para que a gente possa continuar a produzir conteúdo para a tua preparação no Exame Nacional do Ensino Médio. Na segunda metade do século XIX, a Europa Ocidental consolidava a Revolução Industrial. Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, até Portugal e Espanha. Todos esses países, uns mais, outros menos, haviam alcançado o processo de industrialização, consolidado a entrada das máquinas no processo de produção. Era o auge do investimento em capital produtivo, em máquinas, equipamentos e tecnologia. Com a Revolução Industrial consolidada, com o capitalismo consolidado, na segunda metade do século XIX, a Europa começou também a assistir o início de uma crise. Produtividade elevada, redução dos custos. Um grave problema social assolava o continente europeu e as principais cidades: o desemprego. E o desemprego na sua pior faceta, o desemprego estrutural. Aqueles postos de trabalho que somem em função do avanço tecnológico. A Europa precisava urgentemente de mercado consumidor suficiente para absorver os produtos feitos em larga escala. Além disso, durante a Revolução Industrial, ocorreu uma pressão natural sobre os recursos e o meio ambiente. Era necessário também, por parte da burguesia europeia, mercado consumidor, mas também matéria-prima, recursos naturais, para que essa produtividade não estancasse, não parasse. A essa altura do campeonato também, a burguesia industrial já tinha receio, medo de investir na indústria. Nesse cenário, já perto de uma crise de superprodução, ela precisava de locais para investir o seu dinheiro com a certeza de que o retorno seria garantido. Mais ainda, na segunda metade do século XIX, as cidades europeias, em especial na Europa Ocidental, estavam superpovoadas. E esse excedente populacional tinha que sair dessas cidades para diminuir a pressão ali. Era necessário despachá-los para o Novo Mundo, para a África, para a Ásia. Uma série de políticas começaram a ser implementadas para facilitar a saída dos cidadãos europeus para colonizar, ocupar a periferia do capitalismo. Era importante também lembrar que, nesse momento, o cientificismo, o positivismo, a racionalidade estava no auge. Era o ápice da Belle Époque. Padrão europeu de construção arquitetônica, em especial francês, onde o ferro inglês é usado em abundância e onde os centros eram priorizados. Belle Époque vivendo o auge, a modernidade vivendo o auge, o cientificismo bombando, o darwinismo levado para as ciências humanas. Àquela altura do campeonato, conquistar a periferia do capitalismo era uma necessidade, e não só uma necessidade, era algo estabelecido pela vontade de Deus. Nós, europeus, tínhamos que levar o conhecimento, a civilização, para aqueles que viviam na selvageria, na barbárie. Essa perspectiva etnocêntrica está presente na corrida imperialista. O imperialismo é, portanto, a corrida dos países europeus industrializados em direção à periferia do capitalismo em busca fundamentalmente, não somente, mas fundamentalmente de mercado consumidor. Em busca de locais para investir o seu dinheiro, para investir o capital, em busca de recursos naturais e principalmente com o propósito de levar a civilização para quem vivia na barbárie e na selvageria. Por trás do imperialismo, o discurso cientificista se fazia presente. África e Ásia, em especial, foram partilhados pelas nações europeias. E nações europeias, em especial, a Inglaterra, a França, a Holanda, a Bélgica, mas como eu disse, até os espanhóis e os portugueses, os ibéricos entraram nessa história também. Dividiram a África e a Ásia como quem divide uma pizza. Fizeram um imperialismo financeiro, um imperialismo militar, nesses dois continentes em especial. A América também sofreu pressões desse imperialismo, mas muito mais financeiro do que o de ocupação, o militar. África e Ásia partilhados, África e Ásia divididos, as necessidades econômicas estabelecidas, o discurso ideológico construído da missão civilizatória. O problema começa quando dois países resolvem entrar nessa história.
Dois países que até então não haviam integrado seus reinos, seus feudos, não haviam se transformado em Estado nacional, em Estado moderno, Alemanha e Itália. Alemanha e Itália se unificam entre 1870 e 1871, já no finalzinho do século XIX, e vão cometer os mesmos equívocos que a Europa já havia cometido. Entram numa fase avançada da Revolução Industrial, investem maciçamente em capital produtivo, vão passar por uma crise de superprodução e também vão se lançar à periferia do capitalismo em busca das mesmas necessidades. Só que fazem isso tardiamente. A essa altura do campeonato, África e Ásia já haviam sido divididas, não existia mais terra sem dono, eles forçaram então e acabaram criando um clima de tensão. E é esse clima de tensão, a partir da entrada da Alemanha e da Itália no processo, que leva o mundo à Primeira Guerra Mundial. É importante lembrar, como consequência do imperialismo, que além da Primeira Guerra Mundial, nós temos na África e na Ásia, mas em especial na África, uma série de conflitos étnicos que pululam até hoje, resultado de fronteiras que foram construídas artificialmente. Povos inimigos que foram aglutinados numa só nação, aliados, separados por fronteiras construídas pelas potências europeias. Essas duas consequências marcam o século XX e o século XXI até hoje. Primeira Guerra Mundial e os conflitos étnicos. Essa é mais uma dica do História do Enem. Acompanhe nossos vídeos, siga o nosso canal e não deixe de compartilhar com os amigos. Valeu, até a próxima!